Olá, muito bom a gente estar aqui novamente, dando importância para aquilo que é mais importante na vida. Hoje a gente vem para um estudo de uma parte preciosa, uma parte chave dos ensinamentos de Jesus, em que ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e ao dinheiro, dizem os textos, as diferentes traduções. Isso está em Mateus 6, versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. Realmente, olhando a vida, uma primeira observação, pode parecer, e parece a muitos, que nós temos dois caminhos diante de tudo: acomodação ou ação, paralisia ou movimento. As linhas do I Ching, por exemplo, são linhas de mobilidade ou de acomodação. As diferentes filosofias, diferentes pensadores polarizam entre esses dois caminhos. Mas, saindo um pouco da aparência do corpo que ou se paralisa ou se movimenta, a verdade é que nem sempre o que é paralisia está parado e o que se movimenta realmente se move. Como assim? Duas pessoas, se uma delas estiver orando e meditando, ela pode estar mais ativa, mais mobilizada que outra cujo corpo está em frenética atividade, mas que apenas repete movimentos, repete padrões, repete ações que não agem, movimentos que não movimentam. Então, vale a pena pensar a respeito disso, vale a pena apenas meditar a respeito de movimento e de paralisia em geral, mas especificamente a cada momento da vida. Será que eu estou repetindo padrões na minha atividade? Será que eu estou me acomodando a situações e é assim que o ativismo irrefletido será tão paralisia quanto a acomodação evidente? O que então determina o movimento? Podemos usar um símbolo, uma reflexão a respeito daquele viajante que tem uma estrada, vamos dizer assim, totalmente em movimento, que é o marinheiro. O marinheiro, no meio de um grande mar, como ele pode saber se ele avança ou se ele paralisa, se ele anda em círculos ou se ele está rumando para um destino? Ele precisa buscar, no meio do universo em movimento em que ele caminha, em que ele se movimenta, uma referência, algo fixo, algo que não se mova. E simbolicamente é muito interessante porque ele busca as estrelas, busca os astros, busca o sol, a lua, como referências da sua situação. E é claro que nem sol, nem lua, nem estrelas estão fixos no céu, apesar de antigamente eles serem chamados de firmamento. Então, nós em nossa vida
temos uma necessidade urgente do absoluto, de buscar o absoluto, de ter como referência um sentido da vida. Porque para onde vai aquele que não sabe para onde ir? Parece para a vida moderna que ter as tecnologias, ter os veículos mais rápidos garantem o movimento, mas não. A única coisa que garante o movimento é o sentido, a referência, a noção clara, o vínculo claro com o destino. Duas pessoas que saírem para ir para um certo lugar não terão como fator de definição fundamental o veículo que irão usar para que se saiba quem chegará primeiro. Chegará primeiro, em primeiro lugar, antes de se cuidar de veículos, precisa saber se sabe para onde ir. Uma pessoa com o veículo mais rápido do mundo e outra que andar a pé, mas souber o destino, é essa segunda que chegará primeiro. Então, pesquisar, buscar, perquirir da vida, questionar do mundo e de cada fato o sentido é um exercício fundamental. Diz Jesus que não podemos nos submeter à lógica de dois senhores, da matéria e do espírito. Mas em momento algum ele nos orienta a desprezar o mundo, a deixar de atentar à matéria, ao corpo, à vida. Ao contrário, precisamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Precisamos buscar a matéria como um exercício, o outro, o corpo, como exercícios para o verdadeiro movimento. Cuidemos do nosso corpo. Pensemos e estudemos e pesquisemos a matéria. Sirvamos ao outro, mas sem apego, sem idolatria, sem fanatismo. Porque o nosso vínculo fundamental deve ser com o destino. Então que tudo na vida nos seja motivo de atenção. O agora, o imediato, é rico de possibilidades. Então, atentemos, pesquisemos, busquemos as lições e as curas da vida exatamente naquilo que nos cerca, porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora, como disse Gilberto Gil. Mas vivamos o agora, entreguemo-nos às lições do momento, tendo em vista o destino fundamental. Novamente é maravilhosa a imagem do equilibrista que sim precisa dar um passo na frente do outro em cima da corda bamba, mas perde o equilíbrio, perde a caminhada, cai fragorosamente se não mantiver o olhar ao infinito. Que nós sejamos capazes de dar um passo na frente do outro, de sermos muito concretos nas nossas decisões e nas nossas posições, mas sempre equilibrados. E o que nos garante o equilíbrio é o olhar ao infinito, o olhar ao eterno, o olhar a Deus. Não nos esqueçamos nunca de cuidar das plantas, dos animais, das pessoas, de atentar e aprender com as situações que são o nosso dia a dia, que é esse cotidiano rico de aprendizado e de possibilidade que a vida nos dá.
que Deus nos dá, mas nos dá como caminho para Ele, caminho para a finalidade da vida, que Jesus nos ensinou com clareza ser o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é voltados em espírito, voltados a esse absoluto, que nós faremos o nosso barco trilhar um bom caminho, um caminho de mais do que de eficiência, de eficácia, mais do que de bons meios, de bons fins. Que nós unamos os bons meios aos bons fins, submetido tudo ao sentido da vida, ao amor, ao sentido da vida que é Deus. Assim seja, e até a próxima, meu amigo.